Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, iniciando aqui mais um programa Palavra Viva. Espero que todos vocês estejam bem, que hoje seja um ótimo dia. Hoje é dia 10/10/2025, uma sexta-feira. É uma alegria imensa estar junto com vocês todos os dias aqui no nosso programa chamado Programa Palavra Viva. Este programa é voltado para a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, através da Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. E essa Bíblia, ela contém um aplicativo que você acessa na palma da sua mão todos os estudos e esboços da Palavra de Deus. Então aqui no aplicativo você tem a oportunidade. Aqui está passando a Bíblia do lado para que vocês possam ver. Essa Bíblia aí tem 3 cores. Você escolhe na que mais lhe agradar. É a Bíblia Filamente. Então não deixe de estar comprando a sua Bíblia Filamente e vir me acompanhar no estudo. Essa Bíblia é uma Bíblia Slim, tá? Uma Bíblia fininha, uma Bíblia muito boa para você carregar e levar para a igreja. E todo o conteúdo que você pode usar aí, onde você trabalha, onde você está e tem tempo, está dentro dessa Bíblia. Aqui tem um QR Code que você, depois de você comprar a Bíblia e baixar a Bíblia, o aplicativo Filamente na Google Store, na Play Store e na App Store, você vai ter todo acesso ao conteúdo multimídia de estudo da Bíblia. Esse que está aparecendo aqui do lado. Então, é importante. Por quê? Porque o programa Palavra Viva, ele é voltado para a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Porque, para mim, não haverá um avivamento, uma transformação de vida dos irmãos, das famílias, da igreja, dos pastores, todos os líderes, se não tiver um programa de leitura completa da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sem a leitura na família, na casa, não haverá um avivamento e uma transformação. Por quê? Porque sem a leitura da Palavra de Deus, as pessoas vão viver a sua vida toda presa a seitas e heresias que estão pregando um falso evangelho, um evangelho que não é o verdadeiro, que está dentro da Palavra de Deus. Para você compreender, entender e ter um relacionamento pessoal com Cristo, você precisa ler a palavra dele. Sem a leitura da palavra de Deus, não tem como você ter um relacionamento pessoal com Cristo, entender e compreender o evangelho de Cristo e se relacionar com ele. Então, o relacionamento verdadeiro só vem através de duas pessoas que se conhecem mutuamente. Se você não conhece Cristo através da palavra, que ele se revela através de Mateus, Marcos, Lucas e João, se você não tem esse conhecimento, então você não tem um relacionamento. Você não pode se relacionar com quem você não conhece. E o conhecimento de Cristo vem através da palavra dele. Porque ele diz, lá em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras são Espírito e são vida. Então você precisa ouvir Jesus falando, pregando, ensinando, curando através dos 4 evangelhos. E Jesus aparece também no Velho Testamento. A gente tem visto aí, né, na playlist agora de 2 Reis, o anjo do Senhor que apareceu a Elias, vai aparecer a Eliseu e vai ajudar aqueles profetas a vencer os inimigos de Deus ali na terra, naquele tempo. Então Jesus, ele aparece desde Gênesis 3, aliás, desde o Gênesis 1, né, porque Jesus é o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus aparece desde o primeiro capítulo de Gênesis. Então é importante a leitura expositiva para conhecer Cristo desde o início da criação. Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos orar e vamos dar início à nossa leitura expositiva da Palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu é, pelo Deus bendito e glorioso. Abençoe esse programa Palavra Viva, que esse programa agora, Senhor, que está sendo transmitido ao vivo no Facebook. Abençoa a vida de cada um que está assistindo no Facebook agora, Pai amado, Pai querido, e aqueles que vão assistir depois. Abençoe também todos que vão assistir no YouTube, todos que vão assistir depois também
no Substack, no Hub e no Instagram. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, ó meu Deus e meu Pai. Que não venha faltar nada a elas, mas que a tua palavra entra em cada coração, em cada pessoa, para que essas pessoas possam ter verdadeiramente um encontro contigo, possam viver com o Senhor. Então abençoa, Senhor. Abençoa cada vida, cada pessoa, para que essas pessoas possam ter um relacionamento pessoal contigo todos os dias, para louvor e para a glória do seu glorioso nome, porque não há outro nome além do teu nome, ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Abençoa a vida de cada um por todo esse Brasil. Abençoe esse programa, abençoe as plataformas YouTube, Substack, Robo, Facebook, Instagram, para que esse programa seja compartilhado. Abençoa todas as igrejas do Brasil, que esse programa possa ser levado e colocado diante daqueles que precisam entender que precisamos urgentemente ter leitura expositiva da palavra de Deus em todas as igrejas, e uma leitura contínua nas casas e nas famílias, para que essas pessoas possam sair debaixo dessas seitas, debaixo dessas heresias que elas estão vivendo. Para louvor e glória do nome do Senhor, eu inicio esse programa aqui, e que os algoritmos dessas plataformas não impeçam desse vídeo ser levado para muitas e muitas milhares de pessoas por todo o Brasil e até no mundo lá fora. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus irmãos, vamos para a nossa leitura de hoje. A leitura de hoje, nós vamos ler, esse é o vídeo número 2 de 2 Reis, capítulo 4, 5 e 6. O poder e a misericórdia de Deus manifestada através de Eliseu, milagre, provisões e a guerra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então tá a viúva, né? A viúva aí teve um pequeno problema, né? A viúva que não tinha o que comer, e assim Eliseu vai pedir ao Senhor, e Deus vai aumentar aí o azeite da viúva. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas, e elas enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do resto que sobra. Eliseu e a sunamita. Tinha uma certa mulher que tinha uma criança. Aí para ajudar, né? Negócio aqui tirou a imagem do nada. Agora foi que deu. Oxe, não entendi nada. Tirou a minha imagem daqui. Eu não entendi nada porque que tirou a imagem.
Pera aí, pessoal. O negócio aqui tirou a imagem. Vou ter que pegar outra captura de vídeo. Deu errado também. Pera aí, pessoal, já vou pôr a imagem aqui, tá? Aqui. Vai dar certo aqui, pessoal. Pera aí. É ao vivo mesmo. Tá? Aí. Agora vamos continuar. Então, Eliseu e a Sunamita. Certo dia Eliseu passou por o Sunem, onde morava, né? Morava ali uma mulher que não tinha filhos e que resolveu ajudar o rei. Resolveu ajudar Eliseu. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer a refeição. Ela disse a seu marido: veja que este que passa tempo por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar Sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou comandando o exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido é velho. Eliseu disse: vá lá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai meu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que quer falar com ele hoje?
Não é dia de festa da lua nova e nem sábado? Ela respondeu: não faz mal. Então ele mandou preparar jumento e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com seu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos seus pés, aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: disse que não me enganasse. 28. Então o profeta disse a Geazi: cinge os lombos, pegue o seu bordão e vá. Se encontrar com alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se deitou sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro, tornou a subir a cama, e se deitou sobre o menino. Este respirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Aí, né? Tá aí o menino, né? O menino que foi curado, né? Que foi ressuscitado depois de morto. Então, mais um milagre aí do servo de Deus, que é o profeta Eliseu. Agora vamos, né, para um outro momento, é onde vai haver morte na panela, né? Eu acho que não vai ter imagem, então vamos lá. Eliseu voltou para Gilgal, onde havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu sua capa com ele. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: traga a farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Ele disse: dê às pessoas para como. Porém seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles. Comeram, ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.
capítulo 5. A gente leu o capítulo 4, agora vamos ler o capítulo 5. O Naamã, o leproso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conselho, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã, deixa eu fazer um negócio aqui, melhorar o tamanho da letra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o ouvir a mim, deixa ele vir a mim, né? E ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais aproximaram-lhe e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo em uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoa este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz,
Geazi é atacado de lepra. Geazi é o servo de Eliseu. Olha o que esse rapaz vai fazer, olha o que esse homem vai fazer. Geazi atacado de lepra. Quando Naamã tinha se afastado a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 78 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sob os ombros de 2 dos seus servos para que o levasse à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos tinham trazido e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: esse teu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Eliseu faz flutuar um machado. Agora o capítulo 6. Capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes teus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Então ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir.
Então o rei disse: vão e descubra onde ele está, para que eu mande prender. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas de cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu o guiarei ao monte que vocês estão procurando, ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: o Senhor abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada? Você não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco. Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para seu senhor. Então o rei ofereceu-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e ele os despediu, e eles voltaram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. A fome em Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajuda-me, ó rei, ó meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajuda você, com que poderei eu ajudá-la? Com a ira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor.
Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? João Ferreira de Almeida, traduzida a edição Almeida e atualizada. Barueri. Então isso aqui, assim termina, né? O capítulo 6. Eu peguei de uma outra Bíblia, não era a Bíblia, nova versão transformadora. Por isso que a leitura estava meio complicada. Mas não tem problema não, meus irmãos. O importante é que a gente leu a palavra de Deus. E isso é o que importa. Então, nós terminamos assim a nossa leitura expositiva da palavra de Deus no programa Palavra Viva. Eu agradeço cada um de vocês que permaneceu, que ficou aí, né? Por isso eu peço a vocês, não deixe, né, de se inscrever no canal Palavra do Avivamento, no programa Palavra Viva, que é apresentado todo dia de manhã, quando dá para ser todo dia de manhã cedo. E dê o joinha, o like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, é relevante e mande para mais pessoas. Então é importante que você me ajude no compartilhamento e dando um joinha aí no vídeo, que assim o YouTube vai mandar para mais pessoas. Bom, então vamos orar e vamos estar encerrando essa leitura da palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva. O volume estava um pouco alto, né? Agora é que eu vi, mas tudo bem. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela sua graça, pelo Deus maravilhoso que tu é. Abençoe a vida de cada um que assistiu ao vivo pelo Facebook, aqueles que vão assistir ao vivo no YouTube. Não deixe faltar alimento, a mesa do órfão, da viúva, todos aqueles que são seus filhos em todos os lugares. Para a louvor e glória do teu nome, ó Deus. Abençoa esse programa, o programa Palavra Viva, e a vida de cada um que está assistindo em todo esse Brasil, Senhor, meu Deus e meu Pai. Guarda, proteja, dê um ótimo final de semana a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor, seja no Hub, no Substack, no YouTube ou no Instagram. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Abençoe, Senhor, essas plataformas que vai estar vinculando esse vídeo, que os algoritmos dela não impeçam de ser mandado para milhares e milhões de pessoas por todo o Brasil e até fora do Brasil. Que eu agradeço, Senhor, por tudo que a gente tem feito, tudo que o Senhor tem nos ajudado. Não deixe, Senhor Deus, faltar nada naqueles que precisam, no órfão, da viúva, o alimento, o sustento, o café da manhã. Por tudo isso eu oro e agradeço pelo seu grande amor, pelo seu cuidado. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, meus irmãos. Muito obrigado por você ficar até aí, até agora, ter assistido juntamente comigo aqui no programa Palavra Viva. E para você que vai ficar que eu vou encerrar aqui no YouTube, eu vou deixar 3 playlists para você se inscrever no meu canal. No Facebook está acima o link para você se inscrever no canal Palavra do Avivamento e começar a assistir, maratonar nas playlists, para você junto comigo ler e entender a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, na descrição no vídeo acima no YouTube, no Facebook, no YouTube não precisa, se você já está inscrito, se você está assistindo no YouTube. No Substack e no Rumble está abaixo na descrição do vídeo o link para você se inscrever no meu canal. Venha se inscreva no meu canal e venha fazer parte dessa leitura no programa Palavra Viva, programa diário, quando dá para ser diário, a leitura expositiva da palavra de Deus, para ver um avivamento verdadeiro nesse país e nessa nação. Então, para você que aí do YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui. A primeira playlist em cima vai ser do Evangelho de João, uma leitura expositiva de João, a carta de Hebreus, a leitura expositiva de Hebreus, e na frente aqui vai ficar uma playlist de Gênesis. Começa a assistir, maratonar toda essa série de Gênesis.
tá bom? Então vai ficar aí 3 janelinhas para você clicar. Você que está no YouTube, clique numa dessas